Olá, amigos, bem-vindos ao Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo e obrigado por nos deixar entrar aí em sua casa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus, o Mestre dos Mestres. Você já parou para pensar nesta ideia de Jesus como sendo o Mestre dos Mestres? Como nós conhecemos esse Mestre? Este é o nosso assunto de hoje no Lições da Bíblia. Fique aí que a gente volta já. Bem-vindos novamente aqui ao Lições da Bíblia. Eu sou o pastor Alceu, sou pastor aqui na Novo Tempo, trabalho pastoreando a cada um dos servidores da Novo Tempo. E é muito bom estar com você aqui no Lições da Bíblia. Esta semana, nós estamos tratando de um assunto muito especial. E o nosso guia, ele vai falar para você sobre educação e redenção. Esse é o tema geral que nós estamos estudando juntos como família Novo Tempo. E hoje nós temos dois amigos aqui conosco para participar do Lições da Bíblia junto com você. Pastor André Vasconcelos e pastor Michelson Borges. Bem-vindos ao Lições da Bíblia. Nós vamos ter um momento agora para orarmos a Deus, porque você sabe, sempre que a gente vai estudar a Bíblia, sempre que a gente tem um momento para estudo da Palavra de Deus, nós precisamos pedir a iluminação do céu. E eu vou convidar aqui o pastor André para que ore conosco. Por favor, pastor. Claro, vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado, exaltado e bendito seja o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a sua palavra. Neste momento, nós pedimos a iluminação do teu Espírito para que todos nós possamos compreender o que o Senhor nos revelou nas Sagradas Escrituras. Fica conosco agora, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Mestre dos Mestres. É assim que o nosso guia vai falar para nós durante todo esse estudo, né? Jesus, o Mestre dos Mestres. Nós estamos na lição número 5, no nosso guia de estudos, Jesus como Mestre dos Mestres. A gente sabe que Jesus é a expressa imagem do Pai. E esse é um texto bíblico, Jesus é a imagem de Deus. Quando a gente olha para o nosso guia de estudos, nós vamos ver sobre a revelação do Pai. Como é que vocês enxergam isso? Como é que você enxerga essa revelação do Pai, pastor Michelson? Pastor Alceu, eu acho assim, eu creio, tenho certeza, né, de que Jesus, além de ter vindo como nosso Redentor, nosso Salvador, né, tinha uma missão muito específica, e essa missão culminava com a cruz, né, a morte na cruz, e posterior ministério sacerdotal no Santuário Celestial, mas ele também veio como professor, como mestre, né, por excelência. E tudo aquilo que ele disse, fez, a maneira como ele agiu em relação às mais variadas pessoas, traz ensinamentos para nós, e mais do que isso, né, revela uma faceta da divindade. Eu li um livro um tempo atrás com o título Flatland. Nada a ver com essa teoria maluca aí de terra plana, né? Apesar de ser terra plana o título do livro, né? Mas é uma metáfora, é uma alegoria de um país, uma terra onde só havia seres bidimensionais. Então havia quadrados, triângulos, né, que só conheciam duas dimensões, comprimento e largura. Um dia aparece nessa alegoria uma esfera naquela terra, naquele local, e ela se afeiçoa ali por um quadrado, ela se apaixona por um quadrado, mas como uma esfera da terceira dimensão poderia se revelar a um quadrado. Então, ela tem uma ideia, eu vou pousar aqui, vou descer na terra dos planos, né, na Flatland, e vou conversar com o quadrado. Só que quando a esfera desce ali, o que ele vê? Um ponto. É tudo que um ser bidimensional pode ver, né? De um ser tridimensional é onde ele toca o chão, né? Então ele vê um ponto e a esfera começa a conversar. Escuta, eu quero conversar com você, quero conhecer você. Eu gostei de você. Mas quem é você? Eu sou uma esfera, mas o que é uma esfera? Né? E ela tenta explicar, conceituar uma coisa que para um ser bidimensional é impossível entender. E ela tem uma ideia. Eu vou pegar esse quadrado no colo, levantá-lo, para que ele possa ver o mundo da minha perspectiva. E ela então ergue o quadrado e ele quase fica doido, né? Um novo mundo, uma nova realidade. Sempre que eu penso nesse assunto de Jesus como a expressa imagem do Pai, eu penso num Deus pluridimensional, multidimensional, que existe desde toda a eternidade e será para sempre eterno, e ele é, né? Não tem nem como a gente explicar isso, né? Porque nós somos seres que estão acostumados com começo, meio e fim nesse mundo de pecado. Então esse Deus multidimensional, ele se torna humano e vem aqui à Terra para revelar a divindade que não cabe em nossa compreensão. Então ele se faz
um quadrado, sendo ele uma esfera, se eu pudesse comparar assim, né? E eu acho isso maravilhoso. Então, é preciso as pessoas saberem que tudo que elas leem na Bíblia sobre Jesus é o Deus infinito, na forma humana, ensinando, se revelando, né? Como Deus trata as crianças? Olha para Jesus, ele parou um sermão para adultos para pegar crianças no colo. Como Jesus tratou as mulheres. As mulheres, os pecadores, né? Os estrangeiros, nós vamos ver isso na lição aqui. Se você quer saber como é Deus, olhe para Jesus nos evangelhos e você saberá. E é interessante demais, porque Jesus veio no momento mais escuro da história. Há um livro chamado Desejado de Todas as Nações, eu não sei se você já leu esse livro, mas é um livro extraordinário, demonstrando que a luz brilhou no meio da escuridão. Exatamente como o pastor Michelson está falando aqui para nós. A esfera se tornou um quadrado e veio entre nós, né? Agora, pastor André, nesse momento mais escuro, a imagem de Deus estava como na humanidade? Deturpada. Quando nós falamos de imagem de Deus, nós estamos trabalhando aí com uma imagem literária que evoca vários conceitos, né? Por exemplo, a ideia de imagem evoca, por exemplo, semelhança física, semelhança moral, invoca, de acordo com o relato bíblico, né, que nós temos vários textos que dão essa ideia, a imagem também, de alguma forma, evoca a ideia de paternalidade. Então, todos esses conceitos estão encapsulados na expressão imagem de Deus. E conforme o homem foi se afastando dos caminhos de Deus e foi se afastando de Deus, essa imagem foi sendo borrada. É por isso que Jesus teve que vir, como a imagem e a revelação perfeita de Deus. Deus sempre quis ser conhecido dos seres humanos, mas o pecado, de alguma forma, acabava afastando os seres humanos de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. É por isso que, de acordo com Hebreus capítulo 1, Deus, no passado, havia falado para os pais, né, os ancestrais aqui dos judeus, né, ao povo de Israel, por meio de profetas. Mas chegou ali a plenitude dos tempos em que o próprio Deus se revelou em Jesus Cristo. Então, ele era, de acordo com o relato de Hebreus capítulo 1, a expressão exata do ser de Deus. E me chama a atenção aqui um termo do original, que quando fala que é a expressão exata do seu ser, né, no texto original aqui, inclusive o nosso guia de estudos mencionou isso daí, aparece uma expressãozinha grega, né, que é charagma, certo. Né, ou melhor, caráter, né, e essa expressão, essa letra... Tem a ver com caráter? Está associado, né, essa palavra... É caráter, né, caráter. Exatamente. Então, essa expressão, né, caráter, ela vem do grego charasso, que significa imprimir, estampar. E esse era um termo utilizado, fazer por exemplo... um print. Exatamente, um print, né? Uma cópia exata. E essa era uma expressão utilizada, por exemplo, para cunhar as imagens de moedas ou selos. Então, veja, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, do caráter de Deus. Isso mostra para a gente que Deus tem preocupação com a humanidade. Porque Jesus é todo bondade, todo amor, e quando vem, como você citou o texto de Gálatas, né, 4, verso 4, vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus. Ele nasce sob a lei, ele é nascido de mulher, e ele vem à terra, e ele vem para restaurar essa imagem? Pastor, vocês estavam conversando aqui, eu estava me lembrando de uma situação até que me emociona, né? Eu dei estudo bíblico com meu avô, né? Meu avô materno. Puxa, que legal. E assim, ele estava no fim da vida, assim, ele teve alguns AVCs, né, derrames. E quando estava já no hospital lá, nos últimos dias, eu pude visitá-lo. E eu me lembro que ele perguntou uma vez assim para mim, pouco antes de falecer, Michelson, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama? E eu falei assim, vovô, não tenha dúvidas. E eu li algumas partes do Evangelho para ele, né? Olha só, vovô, Jesus disse, eu e o Pai somos um, ok? Olha o que Jesus fez com essa mulher, olha o que ele fez com essas crianças, olha o que ele fez aqui nessa situação, né? Esse é o nosso Deus. Apesar de que no Antigo Testamento Deus teve que intervir de maneiras drásticas em certas circunstâncias, Deus também interage com a cultura, com o momento, com o nível de compreensão das pessoas, né? Mas em Jesus, como disse o pastor André, ele é a exata expressão da divindade, né?
ele veio revelar a divindade triuna em que nós cremos, né? Então, se você quer saber como é o Espírito Santo, olhe para Jesus. Quer saber como é Deus? Olhe para Jesus. Então, se a pergunta lhe vier à mente, como meu avô me fez, pouco antes do falecimento dele, será que Deus me ama? Olhe para Jesus e você vai ter a resposta. Com certeza Ele ama, porque Ele é a expressão exata dessa divindade amorosa. Agora, pastor André, o que aconteceu para que Jesus precisasse vir à Terra e restaurar a imagem de Deus? Bom, nós temos o fator queda, né? Então, lá em Gênesis já menciona esse afastamento, né, dos seres humanos, né, quando eles desobedeceram a Deus. E como eu falei, quando eles se afastaram de Deus, isso implica um apagamento, né? A imagem passa a ficar borrada, ela já não representa adequadamente a matriz, o original. Então, ela simplesmente é como se fosse uma imagem refletida em um espelho de bronze, né? Ela já não reflete bem, perfeitamente. Não reflete perfeitamente a matriz. Então, por isso, em fator disso, então, que Jesus teve que vir. Os homens já não tinham uma imagem perfeita do Deus Criador. E é em razão disso, então, que Jesus veio, para demonstrar, para dirimir as trevas, né, do obscurantismo, as trevas aí de tradições humanas que, de alguma forma, foram deturpando o caráter de Deus. Foi nublando, então, pastor Michel, a imagem de Deus. É isso que aconteceu quando houve a desobediência lá no Jardim do Éden, porque o homem foi criado, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles desobedeceram e eles foram embora do jardim, eles foram enviados para fora do jardim. A partir desse momento da desobediência que começou a acontecer, esse reflexo ficou comprometido? O próprio cérebro humano já não tinha mais essa capacidade de apreensão da realidade, né? Ele começa a decair, há um processo de entropia, como a gente costuma dizer, né? A própria natureza, que antes falava tão claramente do Criador, passa agora a ter flores e espinhos, né? Passa a ver vida e morte, predação de seres se alimentando de outros. Então a natureza ela passa a revelar Deus de uma forma nublada. Só a natureza passa a ser insuficiente. Por isso que o mestre tem que vir também, né? E nos dar, antes de ele vir, ele nos dá a Bíblia por meio dos profetas, né? A Bíblia que é a revelação suprema de Deus. Ela ajusta esse foco, de certa forma, né? Por meio das profecias, por meio das verdades que estão ali reveladas. Quando Jesus vem, então, ele é a plenitude da luz de Deus, né? Ele vem, então, mostrar aquilo que a revelação natural e a especial, que é a Bíblia, ainda eram insuficientes. Cristo, então, ele revela nessa plenitude, né? E uma coisa também, pastor, que eu acho assim, interessante mencionar aqui, é que se a Bíblia contém os ensinamentos de Deus como mestre, qual a importância que temos de dar à Bíblia, né? Eu imagino assim que se o nosso querido telespectador recebesse a visita de um anjo, por exemplo. À noite, você está na sua cama, o anjo senta na cabeceira da sua cama e diz assim, eu tenho algumas coisas para te dizer. Será que você diria assim, eu estou com sono agora, deixa para amanhã? Ou então eu vou assistir minha série preferida agora, eu vou escutar você depois? Mais tarde. Jamais, eu tenho certeza que você pararia tudo para ouvir o anjo. A Bíblia é mais do que o anjo. O Evangelho é mais do que o anjo, né? C.S. Lewis, né, um grande autor cristão, ele dizia assim, que a Bíblia ela não pode ser tratada como, eu vou parafrasear, né, como um livro de autoajuda, por exemplo, porque ela não permite essa interpretação. Ou ela é um livro qualquer, e aí nós temos que desprezar mesmo, como um livro apenas de tradições religiosas, ou ela é o que diz ser, palavra de Deus, mais ou menos como Jesus, né? Ou você o aceita como Deus, porque ele afirma de si mesmo que é Deus, e veremos isso na lição, no guia de estudos, ou você o descarta como um lunático, um impostor ou coisa parecida, porque um ser humano dizer que é Deus, algum problema ele tem, né? Agora, se ele é mesmo, e se a Bíblia é o que ela diz ser, e você descartá-la ou desprezá-la, eu acho que você está deixando de ter aí uma bênção tremenda na vida, né? Eu pararia tudo, todos os dias, para dedicar um bom tempo para esse livro que traz os ensinamentos de um mestre que não é só um filósofo, não é só um guia, ele é Deus. Ele não é um sociólogo, não é um filósofo. Não é um revolucionário. Não. Ele é Deus encarnado. Eu vou desprezar as palavras dele? Jamais. Eu quero ouvi-lo todos os dias. Quero me sentar aos pés dele para ouvi-lo, né? Exato. Ou ele era louco, ou ele era verdadeiro. E não tem meio termo. Não tem. Agora tem um ponto interessante, pastor Alceu, que é mencionado em 2 Coríntios capítulo 4, né, versos 4 e verso 6 também, que vai mencionar esse aspecto da imagem de Deus. É dito aqui que o Deus deste mundo, que nós sabemos que é Satanás, né, cegou
as pessoas, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não pudessem reconhecer essa imagem de Deus. Então veja, com esse distanciamento de Deus, produzido lá na queda, né? Então esse afastamento em que o homem perde essa oportunidade de interagir diretamente com o Criador. E paulatinamente ele vai se afastando, até já não ter mais, até já não representar mais a imagem de Deus. Então nesse contexto foi necessário que Jesus viesse, e aqui diz o verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Então, quando Jesus veio a esta terra, as pessoas olhavam para Jesus e elas viam o Pai. Amém. Elas viam um Deus de amor, elas viam um Deus justo, um Deus bondoso, o que elas não enxergavam mais por causa dessa deturpação da imagem de Deus. Mas quando elas olhavam para Cristo, elas viam o Pai na face de Jesus. Eles viam a glória de Deus. Pastor, me permita, eu quero reler. É o verso principal do guia dessa semana, né? Ok. O verso 6 de 2 Coríntios 4, né? Uhum. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, o mundo estava em trevas realmente, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Coração, frequentemente, na Bíblia é tido como a mente, né? Os pensamentos, as emoções. Então, Ele resplandece em nossa mente para iluminar o nosso conhecimento, né? Da glória de Deus. Então, como eu posso negligenciar esse conteúdo que vai iluminar meus pensamentos, né? A gente comentava na viagem para cá, né? De Tatuí para cá, para Jacareí, como é bom, como é gostoso estudar a Bíblia todos os dias, né? Sim. Dedicar tempo para conhecer esse mestre, né? Isso transforma a nossa vida, não é apenas um conhecimento, não é como subir o Monte Tibé para ter uma iluminação humana lá, não. Você está tendo contato com o Criador do Universo, né? Com as palavras do Criador. Isso transforma as pessoas. E as sinapses do cérebro são melhoradas. Totalmente. E esse é o objetivo da educação. A educação tem um propósito, transformar. E é isto que nós estamos vendo aqui no Lições da Bíblia desta semana, com o nosso guia, entendendo sobre Jesus, o mestre dos mestres. Nós conhecemos em Jesus a imagem de Deus. Fique aí um pouquinho, a gente volta já aqui no Lições da Bíblia. Nós estamos aqui neste momento com Lições da Bíblia e estudando e avaliando e pesquisando um tema muito importante, Jesus como o mestre dos mestres. Nós já entendemos aqui sobre a revelação do Pai, Jesus e a restauração da imagem de Deus. Se quer conhecer mais sobre a Bíblia, quer estudar mais sobre a Bíblia, aqui no Lições da Bíblia nós queremos fazer uma recomendação para você. Tem um estudo que vai te ajudar a descobrir muitas verdades na Palavra de Deus. O nome dele é Descobertas Bíblicas. E eu quero pedir para você agora, se você conseguir anotar aí, ou ir até o site biblia.com.br, ali tem vários estudos para você se aprofundar mais na Palavra de Deus. Mas o que eu quero recomendar hoje para você é o estudo Descobertas Bíblicas. Você não vai se arrepender, então é biblia.com.br. Bem fácil e você vai cada vez mais se aprofundar na Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui com os nossos amigos Pastor André e Pastor Michelson. E vamos conhecer um pouquinho mais o Pastor André. Pastor André está trabalhando hoje aonde, Pastor André? Trabalho na Casa Publicadora Brasileira. O que é a Casa Publicadora Brasileira? A Casa Publicadora Brasileira é a editora oficial da Igreja Adventista para todo o território brasileiro. Então esse guia que eu tenho aqui nas minhas mãos, que nós estamos estudando, o Guia da Bíblia, é produzido lá? Exatamente. Fica em que cidade? A Casa Publicadora Brasileira fica em Tatuí, aqui no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, tá bem. E lá com o que o pastor André trabalha? Eu trabalho como editor de livros, né? Tem a editoria de livros denominacionais, como nós chamamos, que são todos os livros produzidos e distribuídos pela Casa Publicadora, né? Que não entram nessa parte de materiais didáticos, por exemplo. E também na editoria de periódicos, com as revistas. Com as revistas. Quais revistas, assim, para a gente que está acompanhando aqui o Lições da Bíblia, ver assim, ó, já li essa revista. Temos, por exemplo, a revista Adventista, a revista Ministério, a revista Conexão, a revista Nosso Amiguinho, a revista Vida e Saúde, que o pastor Michelson é o editor também. Eu trabalho com a revista Conexão. Conexão, que é uma revista para jovens. Para jovens, tá bem, que legal. Olha, nós estamos conversando sobre educação e redenção. E nesse tema a gente tem Jesus como o mestre dos mestres. Nós sabemos, pelo estudo da Bíblia,
que Jesus, ele dividiu o seu tempo, e o seu ministério foi dividido assim entre curar, pregar e ensinar. Esse é o segredo para a gente conhecer a Deus? É o segredo e, aliás, resume a nossa missão aqui na Terra também, porque temos que ser imitadores de Cristo, né? Então, como adventistas, né, nós temos hospitais, nós temos editoras, trabalhamos numa, é o ensino, temos escolas, né? A Novo Tempo também ensina e está nesse contexto, então procuramos seguir esse ministério triplo, né, de Cristo, que é justamente ensinar, pregar e curar, né? Nós temos que dar o pão da vida, mas também não deixar de alimentar aqueles que estão famintos, né, no sentido físico da coisa. Agora, claro, não devemos super enfatizar nenhuma coisa nem outra, né? Transformar a missão apenas em dar o pão, apenas em cuidar dos necessitados, passa a ser apenas um assistencialismo, né? Então nós temos que fazer como Cristo. Ele dava o pão, mas pregava a palavra, o pão da vida. Ele ajudava o necessitado fisicamente falando, mas sempre apontava para o céu a solução definitiva à volta dele, né? Esse é o evangelismo correto, esse é o ensino que Jesus nos propõe, não só aqui no guia, mas em sua palavra. É que Jesus se aproximava das pessoas, ele supria as suas necessidades e então ele dizia assim, segue-me. Exatamente. Esse é o método de Cristo, né? Não podemos esquecer do segue-me, né? Segue-me, esse é muito importante, porque Jesus, ele quer que nós sigamos a ele, né? Para que nós conheçamos cada vez mais sobre Deus, a imagem de Deus, e ele revela a imagem de Deus. Aqui no nosso guia, nós estamos aqui na segunda-feira, Revelando o Pai, parte 2. A gente conversou um pouquinho anteriormente sobre essa questão da imagem de Deus ter sido comprometida. A gente viu também aqui que essa questão da imagem de Deus precisava ser restaurada e por isso Jesus veio. Aí tem um evangelho, o Evangelho de João, que é um lindo evangelho. Um professor meu falava assim, o Evangelho de João é como uma piscina. Dá tanto para uma criança brincar na parte rasa, como um adulto mergulhar na parte mais profunda. O Evangelho de João serve para nós. E João, o evangelista, ele escreve um capítulo que mexe com a gente e dá para conversar um tempão sobre ele. O Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Como que a gente vê essa questão da relação do Verbo e a imagem de Deus? Bom, antes de mais nada, é importante, às vezes a expressão verbo não ajuda muito para o nosso amigo que está nos acompanhando, né, nossa amiga que está nos acompanhando, porque no texto aqui a expressão grega utilizada é o termo logos, que significa palavra, né? Então, a palavra de Deus representa aí uma faceta de Cristo, né? Jesus foi o agente criativo de todo o processo lá narrado em Gênesis capítulo 1. Sempre a gente volta em Gênesis, né, pastor André? Exatamente. O próprio texto de João, capítulo 1, começa, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. Então, essa é uma faceta, né? Quando nós falamos de imagem de Deus, essa expressão, como eu falei, ela tem várias nuances, como eu havia mencionado no bloco anterior, né? Então, quando o texto utiliza a palavra, ele quer destacar uma imagem. Quando ele utiliza a expressão imagem, ele quer destacar outra faceta de Cristo, né? Então, eu vejo assim, como imagens que não são divergentes de nenhuma forma, mas elas se complementam, né? Eu gosto de pensar, aliás, eu sou apaixonado aqui por esse evangelho, né? E quem não é, né? De João, porque ele já começa dizendo a que veio, né? Eu estou aqui para mostrar o seguinte, aquele com quem nós andamos, com quem convivemos 3 anos e meio intensamente, com quem nós almoçamos, jantamos e tomamos de jejum, aquele em quem eu encostei a cabeça na Santa Ceia, portanto, é o discípulo mais íntimo de Jesus. Esse aí é Deus. Ele começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, Logos, e o Verbo era Deus. Nós podemos, quem sabe até, aproveitando o pastor André aqui, né, que é um estudioso das línguas bíblicas, explorar mais adiante, quem sabe, essa construção no grego mesmo, né, que não tem para onde você fugir. João está afirmando, ele é Deus, né? E afirmando, confirmando... Afirmando como uma testemunha ocular direta. E a experiência, isso, né? Porque exatamente, se a gente olhar para a Bíblia e para o nosso guia que nós estamos olhando, a gente tem que conectar com educação. E João está falando assim, olha, eu tenho a experiência. Exatamente. Ele experimentou, né? Porque a educação também é experiência. E ele não tem só a teoria de um Deus, mas ele tem a experiência. E como o pastor Michelson está falando assim, ó, ele é Deus.
E interessante, porque o Evangelho de João foi escrito quando João já estava com uma certa idade. Depois do Apocalipse, inclusive, né? Exato. Até para combater uma heresia que estava se infiltrando lá e que volta hoje ainda, né? A de que Jesus não seria Deus, né? O gnosticismo, né? O gnosticismo. Então, veja, hoje também há pessoas que afirmam essa heresia, dizendo que Jesus era apenas um revolucionário, era apenas um filósofo, um líder religioso. Nós não cremos assim como cristãos, né? E eu pergunto a você que está nos acompanhando, né? Você prefere aceitar a opinião de um ser humano do século XXI ou a declaração de uma testemunha ocular, direta, inspirada por Deus do primeiro século? Eu fico com o João, não tenho dúvidas, né? E teve uma ocasião também, amigos, que eu gosto de fazer essas comparações aqui, por favor, em que Jesus, ele quase foi apedrejado por ter se dito, assumido a sua prerrogativa divina ao perdoar pecados e ao dizer assim, numa ocasião, né, lá em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Ego eimi, no grego, eu sou. Por que quase o apedrejaram por blasfêmia? Porque se ele fosse um ser humano apenas, pela lei judaica, mereceria realmente o apedrejamento. Quando você vai a Êxodo 3,14, e você vê lá o encontro de Moisés com aquela sarça, né? Deus ali naquela manifestação teofania, de Deus. Né? Naquela manifestação de Deus. Deus identifica assim, olha, diga para Faraó e para quem mais interessar, que o eu sou, aqui no hebraico, anihu, né? O eu sou está te enviando. Na Septuaginta, a versão grega, né? Traduzida pelos 70 sábios judeus, eles trazem o anihu para o egoeime. E Jesus usa essa mesmíssima expressão para dizer o seguinte, olha, eu sou aquele Deus lá, da sarça. É óbvio uma relação, né? Faça uma relação. Tremendo isso, né? Então, repetindo aqui, o mestre dos mestres é Deus, né? E João afirma essa verdade logo no prólogo do seu evangelho maravilhoso. Quando a gente estuda a educação, o ensino sempre vai de algo, do conhecido para o desconhecido. E a gente pode fazer essa aplicação aqui ao estudarmos esse guia, porque o pastor Michelson mencionou assim, Jesus, no Evangelho, ele fala, eu sou o que sou. A referência deles era o momento da sarça e a libertação, que era relembrada todo ano na Páscoa. E eles lembravam constantemente com os hinos, com os estudos sobre a libertação e o momento do êxodo. Quando Jesus ele vai assim, do conhecido para o desconhecido. E ele fala assim, o desconhecido se fez conhecido agora, eu sou. Eu estou aqui com vocês. Pois não, pastor André? O pastor Michelson havia falado dessa declaração, né, ontológica, né, e a respeito da divindade de Cristo em João capítulo 1. Eu acho importante ler esse verbo e destacar alguns aspectos desse verso, né, e destacar alguns aspectos dele. João 1:1 diz assim, no princípio era o verbo, ou palavra, como nós já vimos, né? E o verbo estava com Deus, ou seja, o verbo / palavra, né, era alguém diferente, era uma pessoa diferente, distinta de Deus. E o verbo era Deus. Algumas pessoas traduzem, algumas bíblias inclusive traduzem Deus aqui com caixa baixa e com... Minúscula, né? Minúscula e com um artigo indefinido, com um Deus. No entanto, quando nós vamos para o texto grego, aqui de João 1:1, nós encontramos a expressão kai theos en ho logos. Então, aqui, essa expressão logos, ela é o sujeito da frase. E como que a gente sabe disso? Só para dar um exemplo. Quando nós vamos fazer uma análise sintática em português, a posição da palavra faz muita diferença. Por exemplo, se eu digo, o homem brincou com o cachorro, o sujeito da frase é o homem. Se eu inverter a posição das palavras, eu mudo o sujeito. Se eu colocar o cachorro brincou com o homem, o sujeito passa a ser o cachorro. No grego, o que define o sujeito da frase é o caso em que aquela palavra se encontra. Neste caso, o nominativo, a palavra logos, que é o caso aí do sujeito, se encontra aqui. Não apenas na palavra, mas no artigo também. Então, embora a palavra theos também esteja no nominativo, ela não aparece com o artigo. Em outras palavras, o que isso quer dizer? No grego, fica claro que o sujeito da frase é logos, que é a palavra, e que Deus é o predicativo do sujeito, ou seja, ele qualifica o sujeito. Então, a palavra, que é o sujeito, é
Deus. Se nós colocássemos um artigo definido na frente da palavra Deus, não ficaria claro quem é o sujeito, o que é o predicativo, ou seja, daria um nó na frase em grego. Ou seja, não é porque não tem um artigo na palavra que eu sou obrigado a ler como artigo indefinido. A pergunta que nós deveríamos fazer é, se eu quisesse escrever exatamente dessa forma em grego, como eu escreveria? Exatamente como João escreveu. E aí, isto nos mostra uma coisa. As Escrituras, a Bíblia, é inspirada por Deus. E Deus, como está escrito na própria palavra, usou homens santos, separados, para trazer à luz aquilo que nós precisamos. Jesus é Deus, e é isto que o nosso guia de estudos vem falando para nós. Agora, nessa questão da divindade, a gente vai dar um passo a mais agora. A gente vê o verbo, João escrevendo, né? E ele vem falando sobre o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o apóstolo Paulo, ele também usa uma linguagem de Jesus, falando sobre Jesus, que está em Filipenses capítulo 2, ali o verso 1 até o verso 11. O que está acontecendo em Filipos? Qual que era a preocupação de Paulo com os filipenses? Interessante como Paulo, ele, inspirado por Deus também, né? Não tem outra explicação, né? Ele vai buscar a autoridade da divindade, de novo, né? Do Deus que se esvazia, que se encarna, para resolver um problema local que era a desunião, né? O povo lá em Filipos estava, não é tão diferente de hoje em dia também, né? Meio que polarizado, dividido, e uma igreja dividida, Satanás está atuando ali porque ele sabe que uma das ótimas estratégias é dividir para conquistar, né? Então Paulo vem e diz assim, gente, Cristo, olhem para ele, para Jesus, o mestre dos mestres, né? Ele se esvazia da sua divindade e só pode se esvaziar quem está cheio dela. É mais um argumento que favorece a crença bíblica de que Jesus é Deus, porque eu não posso me esvaziar de uma coisa que eu não tenho. Jesus se esvazia de sua divindade, então ele se esvazia, assume a forma morfê, né? Assume a forma humana e mais, ele vai descendo de degrau em degrau na humilhação. Só tornar-se humano já seria muito mais do que eu me tornar uma ameba, porque é o Criador do universo tornar-se humano, é uma humilhação absurda, né? Mas ele ainda vai além, se torna servo, ele lava os pés, ele serve, ele ajuda, e depois, mais do que isso, ele é crucificado como um bandido, né? Então, é uma suprema humilhação. E tudo isso, Paulo, é um discurso tremendo, um sermão tremendo, para dizer o seguinte, nós temos que ter a mesma atitude de Jesus. Qual, Paulo? Humildade, autoesvaziamento, ao contrário de alguns mestres que se enchem e que promovem fragmentação no rebanho de Deus. Alguns mestres por aí, que se acham alguma coisa, né? Começam a levar os discípulos, que sabe, para um lado, para o lado dele, né? Criar micro-igrejas, né? Um seguidor, né? Um seguidor, curtida, essas coisas que estão na moda aí, né? E ele começa a criar uma desagregação na igreja. Enquanto o mestre que imita o mestre dos mestres deveria promover o quê? Ele, primeiro, ser humilde, se esvaziar e promover a unidade da igreja, pela qual Jesus orou e pela qual ele trabalhou, né? Então, acho que nós temos aqui um texto fantástico, né? Para meditar muito e imitar a postura de Cristo. Por isso Jesus é o mestre dos mestres. Não só disse, ele fez. Ele fez. E ele se esvaziou, tomou a forma humana, ele se fez um de nós. As marcas vão ser por toda a eternidade, né? A humanidade vai estar ali por toda a eternidade. E algo que eu acho interessante aqui, então, só repetindo aqui, porque a gente está trabalhando também sobre educação e redenção. A repetição é a base do aprendizado. Ele é um servo, ele humilhou-se, ele foi obediente até a morte. Porque a gente olha hoje para a sociedade e é legal, é bonito ser cristão, mas é preciso obedecer. Porque o segredo da felicidade, quando a gente olha para a palavra de Deus, é a obediência. E quando a gente olha para a imagem de Jesus, aqui em Filipenses, nós começamos a entender a necessidade de unidade, a necessidade de estarmos juntos num mesmo propósito e sem esquecer do objetivo maior. Nós estamos só de passagem aqui nessa terra. Você está acompanhando aqui o Lições da Bíblia, que assunto interessante demais. Nós estamos vendo sobre Jesus, o mestre dos mestres. Ele se fez um de nós, ele andou entre nós e ele está prestes a voltar. Nós já voltamos daqui a pouquinho com Lições da Bíblia. Que bom encontrar você aqui e continuarmos o nosso estudo no nosso guia sobre Jesus, o mestre dos mestres. Nós estamos aqui hoje com
pastor André, com o pastor Michelson. Conhecemos um pouquinho no bloco anterior o pastor André e agora o pastor Michelson Borges. É natural de? Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, Santa Catarina. E trabalha onde, pastor Michelson? Na mesma editora em que o pastor André trabalha, né? CPB, Casa Publicadora Brasileira. Estou lá há 21 anos já, ali como editor. Já passei por várias editorias ali, né? Eu brinco que só não passei na Nosso Amiguinho, né? Mas outras revistas e livros também, já trabalhei com livros didáticos. Atualmente, eu sou editor da revista Vida e Saúde e editor associado da lição ou guia bíblico dos jovens, né? Que pro ano que vem, aí terá novidades, aguarde aí, né? O guia de estudos dos jovens tem coisa boa vindo aí. Não pode dar nenhum spoiler. Olha, a capa vai ter um visual totalmente diferente, o projeto gráfico vem com novidades, né? Mais interatividade, vai vir podcast por aí, vídeo, eu fico por isso aqui. Né? Tá bom, ótimo, excelente, já foi bom demais. Também é autor de alguns livros. Sim, tenho alguns livros publicados nas áreas de criacionismo, história, tive a honra de ser coautor do livro Missionário 2018, né? O Poder da Esperança, e estou relançando agora o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, que foi meu TCC de jornalismo. Sou formado em jornalismo pela Federal de Santa Catarina e tenho mestrado em teologia pelo NASP, né? Então, eu estou relançando um livro que foi publicado no ano 2000, agora com bastante conteúdo novo, com histórias dos pioneiros, histórias que nos inspiram, né? A Chegada do Adventismo ao Brasil. Esse é o relançamento aí. E você também é vice-presidente da Sociedade Criacionista Brasileira? Isso, temos um trabalho ali voluntário, né? Na sociedade. E já existe há quase 50 anos essa entidade no Brasil, promovendo o criacionismo, com publicações, com seminários, né? scb.org.br é o site, você encontra muita coisa interessante ali. E além disso, o ministério nas redes sociais, né? Você desenvolve um ministério, eu tenho acompanhado às quintas-feiras à noite, um estudo da Bíblia e geralmente a notícia também sobre um outro foco da notícia. Como é que é isso? Eu tenho um blog chamado Outra Leitura. Né? A proposta é fazer uma leitura do mundo com as lentes do cristianismo bíblico, né? Então, analisando notícias, eventos, acontecimentos sob a ótica da Bíblia. Essa é a proposta. O outro blog é o criacionismo.com.br, já tem 15 anos de existência, né? E aí, como o nome já diz, a proposta é apresentar uma linguagem acessível, conteúdos, conceitos de ciência e religião, de criacionismo, né? E graças a Deus tem ajudado, especialmente universitários, jovens, a ter aí um conteúdo que os alimenta, né? Que os ajuda a enfrentar geralmente um ambiente hostil lá do campus secular. E por falar em criacionismo, a gente já comentou num bloco anterior que parece que a gente volta sempre na Bíblia ao livro de Gênesis. Inevitavelmente. Inevitavelmente, né? E agora, nessa última parte aqui do nosso guia desta semana, Jesus, o Mestre dos Mestres, a gente vai ver sobre o Mestre dos Mestres e a reconciliação. Como é que é essa questão de Jesus como reconciliador ou conciliador? Bom, em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 16 a 21, Paulo vai trabalhar esse ministério da reconciliação, né? É dito que Deus está reconciliando o mundo, né, por intermédio de Cristo. Então, ele está construindo essa ponte sobre o abismo, né? Então, o homem havia se afastado de Deus, mas então, por intermédio de Jesus, por intermédio desse ministério de reconciliação, ele está atraindo o ser humano de volta. Então, esse ministério de reconciliação que foi feito por Deus, né, através de Jesus, também é estendido a cada um de nós, né, a cada servo de Deus, porque eles são embaixadores de Cristo. E a eles foi dada, e a nós foi dada, esse ministério, né, de reconciliação, a palavra de reconciliação, como o apóstolo Paulo disse. Esse ministério, então, é universal, é para todos os crentes. Exatamente, exatamente. E esse ministério de reconciliação, para mim, ele tem uma importância, além desse aspecto soteriológico, né, que tem que ver com a salvação, né? Soteriologia é igual salvação. Exatamente, tem que ver aí com a salvação, né? Então, além desse aspecto de reconectar as pessoas com Deus, essa reconciliação, nós podemos dizer assim, tem várias camadas, porque as pessoas não precisam se conectar apenas com Deus, as pessoas precisam se conectar umas com as outras. O pai precisa se conectar com o filho precisa se conectar com o pai. E esse ministério de reconciliação já havia sido anunciado lá no Antigo Testamento por meio de uma profecia, lá no livro de Malaquias, de um mensageiro profético,
É e mesmo? deveria ter um ministério de reconciliação, que lá é chamado de Elias. E ele deveria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E esse mensageiro profético deveria fazer o quê? Preparar o caminho para a vinda do Messias, que é chamado lá no contexto de Malaquias de Sol da Justiça, e deveria também exaltar a lei que Deus prescreveu em Horebe, ou seja, no Sinai, os mandamentos de Deus. Então, esse ministério foi cumprido parcialmente em João Batista. E João Batista fazia exatamente isso, era um ministério de reconciliação. Ele fazia um movimento de reconciliação. Exatamente. Ele exaltava a norma de Deus, a lei de Deus, e ao mesmo tempo também apresentou Jesus para os judeus. Só que essa profecia de Malaquias não se cumpriu somente em João Batista. O próprio Jesus disse lá em Mateus 17 que Elias já veio, se referindo a João Batista, mas disse que Elias viria no futuro. E o Apocalipse trabalha a figura e a imagem do remanescente com várias metáforas ou várias imagens textuais que remetem ao ministério de Elias. Ou seja, nós, como um povo, temos um ministério profético de reconciliação. E essa reconciliação é importante para nós prepararmos o caminho para a vinda do Senhor. Então, deixa eu ver se eu entendi, pastor André. Há uma profecia no livro de Malaquias. Exatamente. Falando sobre Elias. Elias é uma referência àquele profeta que combateu a apostasia no período de Jezabel e o rei Acabe. Exatamente. Ele não conheceu a morte. A Bíblia diz assim que ele não conheceu a morte. Ele foi levado para o céu numa carruagem de fogo, né? Ele até é um símbolo das pessoas que vão estar vivas antes da volta de Jesus, esse Elias. Porque ele não conheceu a morte. E você sabe, Jesus vai voltar e vão haver pessoas vivas, e os vivos que creem em Cristo vão ser transformados num abrir e fechar de olhos, e os mortos que dormem na sepultura vão ressuscitar. Só que antes da vinda de Jesus, vai ter um Elias também, pastor Michelson, reconciliando o mundo? Interessante, né? Como disse o pastor André, né? Jesus apontou para um Elias no passado e para um Elias no futuro, né? Então vem aí um povo, né? E já está por aqui, né? Como é que é chamado esse povo na Bíblia? O Apocalipse chama de remanescente, né? Aquele povo fiel a Deus, que resta da história do cristianismo ao longo não só do cristianismo, né? Vem lá do judaísmo, cristianismo. Ao longo da história tem um povo fiel, e esse povo fiel, no fim dos tempos, é chamado de remanescente. Apocalipse 12:17 o identifica, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né? Então esse povo que é fiel a Deus, como Elias foi, como João Batista foi, tem esse ministério maravilhoso de reconciliação. Primeiramente, reconciliar as pessoas com Deus, né? E a iniciativa, como a gente lê lá em 2 Coríntios 5:19, foi de Deus, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus toma a iniciativa de reconciliar com ele o mundo que havia se afastado dele por causa do pecado, né? Então Deus nos atrai de volta, né? Mas essa reconciliação, ela é operada, como disse o pastor André, em camadas também, né? Então nós temos a reconciliação dos pais com os filhos, a igreja tem que pregar isso, tem que ajudar, possibilitar que essa reconciliação aconteça, né? Cônjuges, né? Que bom que nós temos aí o Ministério da Família na igreja, né? Temos aí o Encontro de Casais, ECC, né? Essas coisas que são, de certa forma, parte do Ministério de Reconciliação entre os cônjuges. Então a reconciliação não é só espiritual. Ela alcança a vida prática também. O dia a dia. O dia a dia. Então, se eu estou brigado com meu irmão, seja ele de sangue, né? Eu preciso me reconciliar com ele, porque esse é o ministério da reconciliação. Se eu estou com problemas com a minha esposa ou a esposa com o esposo, há uma necessidade de haver um reconciliamento ali dentro de casa. Se eu estou com dificuldades nas relações interpessoais entre os meus amigos, né, e os vizinhos, como cristão que vai ver Jesus voltar, eu preciso então me reconciliar também. Mas o primeiro passo, pastor, é reconciliar-se com Deus. Né? Ninguém consegue, eu não vou dizer ninguém, né? Com muito esforço talvez alguém consiga, mas é quase impossível, né? É porque é muito sofrimento, né? E é uma autodoação, é uma paciência que você não tem, né? Sabe, todo casal passa por momentos complicados, né? E há momentos em que talvez o ímpeto, né, da gente seja querer dizer uma palavra ferina, aumentar o tom da voz, mas se você está em comunhão com Deus, quantas vezes, eu vou confessar, já aconteceu comigo, né? Aquela voz do Espírito Santo diz, não fala isso, não fale desse jeito, né? E quando a gente fala, a gente se entristece, porque o Espírito Santo também promove o arrependimento, né? Sim. Eu não quero mais fazer isso. Já tive que pedir perdão para meus filhos. Chegar, filho, papai
exagerou na dose, né? Me perdoa. E eu acho que uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, que não segue o mestre dos mestres, ela vai ter muito mais dificuldade e talvez nem vai conseguir ser esse elemento conciliador em outras esferas. Então, a primeira reconciliação é com Deus. Eu preciso ter comunhão íntima com Deus, eu preciso ter contato com a palavra todos os dias. Aí, as outras reconciliações tornam-se mais fáceis, né? Essa reconciliação me leva a me reconciliar com pessoas. Com o semelhante. É mais ou menos uma ilustração, talvez, os braços da cruz de Cristo, né? Ela tem um aspecto vertical e um aspecto horizontal. Abraça a humanidade. A gente podia aplicar, né, isso, né? Eu me reconcilio com Deus e eu me reconcilio também com as pessoas. Agora, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora, pastor, só retomando o argumento ali dessa reconciliação profética, né? Por favor. Deus nos concedeu a palavra de reconciliação. E essa palavra, principalmente no contexto do Apocalipse, pastor Michelson, né, no contexto do remanescente, ela tem uma importância profética, essa reconciliação. Porque esse remanescente, ele do Apocalipse, ecoa esse mensageiro profético de Malaquias. E assim como o mensageiro profético de Malaquias, o remanescente, esse Elias profético, lá em Apocalipse 14, verso 12, é identificado como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, que são as duas características lá do mensageiro profético de Malaquias. Então, a nossa mensagem de reconciliação, essa palavra de reconciliação deve unir a lei e a graça. Deve unir o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós promovemos a reconciliação quando nós pregamos o Evangelho eterno, quando nós pregamos a lei e a graça, o Antigo e o Novo Testamento. Quando nós falamos que apenas uma parte é válida e a outra parte não é válida, nós não estamos reconciliando, nós não estamos cumprindo o papel de reconciliação profética. É o ministério da desagregação, né? Exatamente, o contrário, né? Que Pastor, eu não queria deixar passar aqui um texto, porque a lição, ela é de quarta-feira ainda, né? O tema aqui da quarta-feira, ele propõe a leitura de Colossenses 1, 15 a 20. Certo. Que vai na mesma toada lá, né, de João, de Coríntios, né? Em que Paulo diz assim, olha só, e aqui apresenta duas facetas do ministério de Cristo, né? Diz assim, eu vou ler aqui a Nova Almeida atualizada. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, ou seja, o mais exaltado, né? O monogenês, né? Pois nele foram criadas todas as coisas. Então, aqui é o aspecto criador, do Criador Jesus, né? Nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tanto sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Então, ele não é criado. Se ele criou tudo, né? Tudo foi criado por meio dele. E para ele. Ele é antes de todas as coisas, neles tudo subsiste. Ele também é o mantenedor da criação. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem nele, que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Ou seja, esse texto aqui de Paulo, tremendo, né? Fala do Jesus Criador e do Jesus Redentor, que é justamente o ministério dele, né? Que é o ministério da reconciliação. Exatamente, né? Por meio da cruz, como você disse, ele abraça a humanidade, né? Agora, a gente está indo para a conclusão do nosso estudo desta semana com o nosso guia, mas Jesus, ele recebeu uma visita mesmo estando na manjedoura. Mesmo estando ali recém-nascido, a luz brilha no meio da noite e atinge a luz, ilumina a vida de pastores. Como é que é isso que a gente viu para a gente concluir a lição dessa semana? Já era o mestre mirim ali, né? Atraindo a si, né? Não apenas pastores, mas os magos também. Verdade, verdade. Magos do Oriente. Que não eram 3 e nem eram reis. E nem eram reis. A tradição coloca aí, né? A tradição fala de Gaspar, Baltazar e Melquior, né? Pode ser mais de 3, enfim, mas não temos essa informação na Bíblia, né? Eles vieram do Oriente, eles têm um encontro com Herodes. Herodes, que tinha toda a luz, todo o conhecimento... Fica alarmado. Fica alarmado e ele fica assim, tremente, né? Ele está tremendo, porque ele se sentiu ameaçado, porque ele esperava um rei que era físico ali, um poder... poder de imposição de regras. Talvez fosse destroná-lo até, né? Exato. Então, a preocupação dele era essa. Perdeu o poder, perdeu o poder. E ele manda que os magos vão e encontrem e voltem para avisá-lo. Eles vêm do Oriente, a tradição, a gente sabe, diz assim. Eles tinham um conhecimento, eles tinham luz, e agora eles se encontram com Jesus. Amigos, que momento é esse do nosso guia essa semana?
Jesus é o mestre dos mestres. Você sabe que Jesus veio para restaurar a imagem do Pai? Ele é a expressa imagem do Pai. Ele nos deu o ministério da reconciliação e Ele está nos chamando, nos desafiando a segui-lo com a luz que temos. Que Deus te abençoe. Obrigado, amigos, por participarem conosco aqui do Lições da Bíblia. Nós esperamos você na próxima semana, aqui no Lições da Bíblia.